no telão, pastora, por favor. Arrumou, pastora? Amém. O tema da mensagem é a importância de cuidar dos pensamentos, a parte 15. Diga que bom. Você tem crescido? Você tem se conhecido? Tem conhecido aí uma nova pessoa em você? Através deste aprendizado? Amém. Eu também. E como é bom, amados. Como é bom. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu posso pensar como Cristo pensa. Diga, eu penso como Deus pensa. Feche teus olhos, curve tua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, adoramos e glorificamos o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de ser adorado neste lugar. Só o Senhor é digno de ser, Senhor, exaltado nesta terra, pois tu és o Deus verdadeiro. Além de ti não há Deus, Senhor. Fora de ti não há Deus. Fora de ti não há salvação, pois só há salvação no teu nome, Jesus. E aqui estamos nós nesta noite, para mais uma vez ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, aprender contigo, para de fato reinar em vida por meio de ti, Senhor. Recebermos uma nova vida, recebermos, Senhor, um novo patamar de vida. Assim nós desejamos. Por isso nós oramos, Pai, para que os nossos sentidos sejam aperfeiçoados pela tua palavra, Senhor. Que os nossos ouvidos espirituais estejam sensíveis à tua voz. Que os nossos ouvidos espirituais estejam, Senhor, abertos para ouvir a tua voz. E que a tua palavra em nossa vida faça, Senhor, aquilo para a qual ela foi designada. Que ela realize em nós, Senhor, aquilo que é o teu desejo, aquilo que é a tua vontade e o teu querer para cada um de nós. É com humildade, Senhor, com submissão, temor e santo tremor que eu oro juntamente com a tua igreja, Senhor, pedindo para que o Senhor me use para falar ao teu povo. Que a minha boca, a partir de agora, Senhor, seja a tua boca. Que as minhas palavras não sejam mais as minhas palavras, mas as tuas palavras, Senhor. E que a tua igreja cresça, Senhor, rumo à perfeição. E prossiga a cada dia para a perfeição. E que alcance a plenitude de Cristo, para o seu louvor, para a sua honra e sua glória. Assim nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém. Todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, meu filho Vinícius. Minha amada e querida esposa, abençoada e bendita pastora Daniele. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres que foram salvos e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém nem nada pode tirar ou apagar, aqueles que são chamados por Deus de filhos amados, santos preciosos, reino de sacerdotes, nação santa, família bendita,
pedras vivas, embaixadores em nome de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação, aqueles que foram gerados por Deus e enviados a este mundo para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Amém? O Senhor está a nos ensinar e fazer com que eu e você entenda a respeito disso. Porque, amados, o mundo não entende isso. Se você disser aí fora, para uma pessoa natural, quem é a pessoa natural? Quem não entende a Escritura, quem não entende as coisas espirituais, você disser para ela, eu tenho a mente de Cristo, o que ela vai falar para você? Você é louco? Você não está batendo bem? Então o Senhor está a nos ensinar, porque está escrito na palavra, e isso é para mim, é para você, que isso é a verdade. Se alguém diz que isso é a mentira, nós não estamos nem aí. Porque Deus diz que é a verdade. Então nós ficamos com o que Deus diz a nosso respeito. Você já ouviu aqui que nada que disseram de você ou que pensam de você pode controlar a tua vida. Lembra? Nada que disseram, ou que dizem, ou que pensam, ou que pensaram de você, não pode controlar a sua mente, não pode controlar os seus pensamentos, porque você tem a mente de Cristo. Então há uma necessidade de entendimento. Quando eu entendo isso, que eu tenho a mente de Cristo, eu preciso entender aquilo que é para mim fazer, aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que é para Deus fazer. Ou seja, o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Deus fará o que está fora do teu alcance e poder. Então entenda, o que é para você fazer, Deus tem te ensinado aqui. E isso é contigo, é para você fazer. Se você não fizer, Deus não vai fazer por você. E depois, amado, não adianta querer choramingar e dizer que Deus não fez. Porque Ele ensinou você a fazer e quem não fez foi você. Nossa, pastor, mas já começou assim? É, já começou assim. Para que você entenda o restante da mensagem. Porque você vai hoje, de uma vez por todas, entender o poder que está dentro de você. Amém? Então, a regra básica é, se você não toma as rédeas e não controla os resultados da sua vida, alguém vai fazer isso por você. Alguém estará controlando. E você será um fantoche. Você vai seguir um roteiro criado por terceiros. E não o que de fato você deveria construir e viver segundo a vontade de Deus. Olha que sério que é isso. Muitas pessoas vivem assim, como fantoches. Vivendo um roteiro, vivendo uma vida que foi criada não por ela mesma, não é uma vida desejada por ela, mas uma vida que outros determinaram para ela e ela segue aquele caminho. E sabe quem é que dita? O diabo. Então, pessoas sábias, pessoas com a sabedoria de Deus, sabem fazer as suas escolhas, escolhem corretamente. São capazes para decidir corretamente. E essas pessoas, amados, elas têm o poder de construir o seu caminho, construir a sua vida.
ditar a sua vida. E não viver uma vida ditada por alguma coisa ou por outros. Quem está entendendo? Nós temos aprendido a arrumar os pensamentos de acordo com os pensamentos de Deus. Amém? E a Bíblia Sagrada nos mostra o poder de um pensamento verbalizado, conforme a vontade de Deus. Em Gênesis 1, versículos 1 a 3, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Tudo que Deus pensou, Ele verbalizou, e aquilo que Ele verbalizou se manifestou. Então Deus pensou na luz. Ele pensou na luz, porque havia trevas. E o versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? E o versículo 6, e disse Deus: haja firmamento. Deus pensou no firmamento. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E o firmamento existiu. Então o que Deus pensou e disse, aquilo se fez. Diga, pensar. Diga, amado, pensar e falar. João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Deus. Quem era Deus? Jesus. Jesus é o verbo. No princípio era o verbo, Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está claro isso? E o que é verbo? Palavra. Verbo é palavra. Amém? O verbo é a palavra, e quando a palavra é pronunciada de acordo com a vontade de Deus, crendo, coisas passam a existir. E esse poder foi dado a mim e a você. E sabe qual que é o pior da história? É que muitos não creem nisso. O pior da história, amados, é que muitos ouvem isso e acham que isso não é com eles. Então que nesta noite você tome posse disso e saia daqui saltitante, dando glórias a Deus, porque é para você. Se muitos não querem, diga: quero eu. Estão entendendo? Se muitos rejeitam, diga: quero eu. Não quero nem saber quem não quer, eu quero. Amém? Salmo 82, versículo 6, agora segura na cadeira aí. Vamos lá, pastora. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Eu disse: sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Diz assim: eu sou Deus. Está vendo como é que você não... Está difícil aí? Está vendo a fortaleza? A Bíblia diz que você é um Deus. Eu não estou inventando isso aqui não, amado. Olha como é que a fortaleza, as crenças erradas impedem você de receber a verdade para a tua vida. Eu tinha certeza que a igreja ia ter essa reação.
Vou ler de novo. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Você é filho do Altíssimo? Amém. Então agora de hoje por diante você tem que saber que você é um Deus, com D minúsculo. O Deus com D maiúsculo é o Senhor que habita em nós. E por Ele habitar em nós, e nós sermos os seus filhos, nós somos deuses. Amado. Quando que você ouviu isso? Onde você ouviu isso? Pastor, está na Bíblia? Salmo 82, versículo 6. Abre ela aí e confira. Vou falar de novo. Repita comigo. Eu sou Deus. Com D minúsculo. Então, amado, Deus lhe dá o poder para você criar a sua realidade. Assim como Ele criou todas as coisas. Tenta agora associar o poder que Deus usou para criar o universo. É um poder dos poderes. Esse poder está dentro de você. Consegue conceber isso na sua mente? Amado, eu tenho pedido para Deus que eu quero experimentar isso. Porque eu creio nisso. Se eu estou aqui pregando, é porque eu creio. E antes de eu trazer a palavra para você, antes ela cortou para o meu lado primeiro. Ela tratou comigo. E eu creio nisso. Eu creio cegamente. Eu sou louco pelas coisas de Deus. E cá entre nós, viver o evangelho é loucura. Então, você precisa aprender a ser louco pelas coisas de Deus. E entender o que a palavra diz. Se Ele diz que você é um Deus, você não pode se sentir um coitado. Você não pode se sentir um miserável. Você não pode se sentir alguém rejeitado. Você não pode se sentir um qualquer. Você não pode permitir sequer isso vir ao seu pensamento de que você não é nada aqui nesse mundo. Porque a Bíblia, o Senhor teu Deus, o teu Pai celestial, que é o Altíssimo, Ele te chama de Deus. Então, quando você está pensando e verbalizando aquilo que Deus quer para você, você pode materializar isso. Isso pode vir a existir na sua vida. Quem crê diz amém. Você, amado, aqui nessa terra é a extensão de Deus. Você é a extensão do poder dos poderes. Diga, eu sou a extensão do poder dos poderes. O que você vai fazer com esse poder agora? O que você vai fazer com ele? Amado, tá aqui, ó. Sois deuses. Sois deuses. E eu quero ver alguém querer lá na internet, lá na página da igreja, querer replicar com isso. Replica contra a palavra. Fala alguma coisa contra a palavra. É a palavra que está dizendo, eu não estou inventando nada. E isso, amados, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Enquanto muitos aí estão chamando o povo de Deus de pecador, de miserável, de pó da terra, de gafanhoto, sei lá o quê. Deus está nos chamando de deuses. Deus está me chamando e te chamando de deuses. Que pó da terra, que miserável, que nada. Em você habita o poder dos poderes.
Você é um espírito com Deus, você está ligado a Deus de forma que jamais poderá ser separado. E muitos não conseguem assumir esta verdade em suas vidas. Por causa do quê, pastor? Das fortalezas, das mentiras, das amarras na mente, para viverem sob domínio do inimigo, para serem controlados pelo inimigo. Você pensa que a hora que você sair daqui o inimigo não vai tentar fazer você mudar de ideia? Porque aqui nesse momento aqui eu estou como semeador, semeando a boa semente e orando já a Deus para que a semente dê fruto no teu coração. Você acha que o diabo quer isso? O diabo quer que você continue com o pensamento errado a teu respeito. Então hoje, em nome de Jesus, aquilo que eu disse, de uma vez por todas, você saia daqui saltitante, você saia daqui com a certeza de quem você é para Deus, de como Deus te vê, porque você vai mudar a história da sua vida. Você vai criar algo novo na sua vida, meu amado. Para isso, Deus trouxe essa palavra nesta noite. 2 de Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Pastora, está comigo? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Esta proposta aqui, esta afirmação de Paulo, amado, é um modo de vida. Diga, viver por fé é um modo de vida. Andar por fé é um modo de vida. Não tem ninguém de jejum aqui não, né? Tem alguém fazendo jejum? Não? Então vamos repetir. Viver por fé é um modo de vida. Andar por fé é um modo de vida. Então, isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte, olha, nós vivemos por fé, então nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Porque aquilo que eu vejo, presta atenção, aquilo que eu vejo é ilusório. Aquilo que eu vejo é falso. Aquilo que eu vejo não é real. Mas como assim, pastor? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amado, tenta de novo andar como você andava antigamente. Pelo que você via e não por fé. Você vai andar só na mentira. Sim ou não? Sim ou sim? Então, andar pelo que vê é andar não no verdadeiro. É viver, é andar em percepções geradas na mente de acordo com os terceiros. De acordo com aquilo que foi colocado na minha mente. Mas não pela realidade de Deus. E eu preciso aprender a viver a realidade de Deus. E para viver a realidade de Deus só vai ser como? Por fé. Só por fé eu consigo viver a realidade de Deus, amado. A visão natural, viver por vistas, é algo ilusório. É baseado em fortalezas, em crenças erradas que estão na mente. Por isso, só a fé pode transformar. Só a fé pode mudar uma realidade. Só a fé nos dá o poder para criarmos a nossa realidade longe de toda mentira, longe de tudo que é falso. A fé te dá o poder, amado, para você assumir o controle da sua própria mente e mudar a sua forma de viver. Quando se vive totalmente por fé, a realidade pode ser criada de forma diferente do que era. Você pode viver uma nova história. Mas quem não crê nisso, acorda todo dia, abaixa a cabeça e diz, vou trabalhar para pagar conta. Quem não crê nisso, abaixa a cabeça
aceita a situação e vai assim, ó, viver mais um dia. Deus não me chamou nem te chamou para isso. Porque nós somos deuses. E deuses reinam em vida. Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E que Paulo disse em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, pela fé, nós entendemos que aquilo que veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que vai vir na sua vida, amado, já existe. Porém, ainda não aparece. Presta atenção. Você ainda não está vendo. Mas Deus está aqui te ensinando a fazer isso aparecer. Você crê? Eu não sei se você crê. Você crê? Mesmo? Amém. Eu vou continuar porque Deus deu a palavra. Eu vou continuar. Mas eu não estou sentindo aquela... Não estou sentindo. Isso aqui é muito sério, mano. Isso aqui não é mais uma pregação de quinta-feira aqui. Isso aqui é uma continuidade de um ensinamento para mudança de vida. Para quem quer mudar de vida. E para quem quer mudar de vida, o ânimo não é esse, desculpe. O ânimo, o entusiasmo não é esse. Ontem eu vibrei com isso aqui. Deus me dando isso aqui, eu vibrei. Eu parei, eu meditei, eu pensei, eu orei, eu agradeci, eu glorifiquei. E eu não sei se você está recebendo da mesma forma que eu recebi. Mas eu vou continuar. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Somente pela fé se entende essa verdade. Ou seja, sem percepção humana, sem visão humana. Porque você fala aí para um descrente, amado, que o mundo apareceu do nada, que o universo foi criado do nada. Ele vai falar que nada, foi o Big Bang. Foi a explosão. Vai falar que o homem desceu da árvore. Que veio do macaco. É ou não é? Mas para quem é espiritual, entende isso aqui. O universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então entenda, mas as coisas que não aparecem são as coisas reais. Tem coisas na sua vida que talvez você esteja vendo e são reais. Que já são as coisas que Deus quer para a tua vida. Presta atenção. Mas tem muita coisa, mas muita coisa que você ainda não vê. E que já existe para você. Está captando? Então as que você não vê são reais. O que você vê de acordo com a sua percepção não é verdadeira. Se você aprender a viver pelo que você não vê, amado, e é isso aqui que eu estou dizendo para você, eu estou nessa luta, eu quero experimentar, eu quero ir além, eu já tenho falado com Deus, Senhor, eu quero isso, me ensina como que eu vou chegar nessa ousadia de ver acontecer. Está entendendo? Porque se esse poder está na minha vida, amado, eu quero usar ele. Se esse poder está na nossa vida, amado, nós vamos, fazer de conta que não é conosco.
Vem para um culto, vem para o outro, vem para o culto, vem para o outro, do mesmo jeito. Eu não quero isso para a minha vida. Estão entendendo? Eu não quero isso para a minha vida e eu estou aqui para te ajudar a ir por esse caminho. Um caminho melhor. Amém? Um caminho melhor. E para esse caminho melhor acontecer, a gente tem que ser radical. A gente tem que ser louco. Porque o homem natural não entende isso que eu estou falando aqui. O natural, amado, está fazendo campanha de 21 dias. Com vidrinho de óleo. Porque não são espirituais. Natural está fazendo campanha de jejum para conseguir alguma coisa. Porque não são espiritual, não conhecem a verdade da Bíblia, não conhecem esse poder da fé. Por isso que a graça de Deus não é para muitos, é para poucos, porque são os que creem. É os que creem, é os que de fato entendem o que é viver por fé. É viver nesse poder que já existe, já é real, já está dentro de nós, no nosso espírito. E esse poder faz com que coisas, amados, inimagináveis venham à luz, coisas inexplicáveis, extraordinárias, coisas grandes apareçam na nossa vida. Isso é fé, amado, isso é fé. É fé nesse poder que está dentro de nós. Agora, se eu não creio, amado, eu vou ficar fazendo campanha, vou ficar fazendo jejum, vou morrer na ignorância, vou morrer sem ver nada acontecer na minha vida. Então, se você aprender a viver pelo que você não vê, amado, nós estamos aqui para aprender. Aprender. Porque todo dia você acorda e você tem a sua vida. Amado, começa a acordar e ver a sua vida diferente. Começa a acordar, amado, e ver a sua casa diferente. E começa a falar. Sabe, pensa e fala. Pensa e fala. Verbaliza o que você está pensando, assim como Deus fez. Ele pensou e verbalizou. Haja luz. Haja um emprego novo. Haja um emprego de melhor salário. Haja um negócio saindo à luz. Haja alegria. Haja paz. Haja felicidade. Haja prosperidade. Está entendendo? É fé. Não é sair na rua aí e dizer, ai, essa casa vai ser minha. Mas você já tem dono. Para. Pede a sua para Deus. Não vai. Ai, porque eu vou profetizar, essa casa vai ser minha. Tem gente que é louco, né? Que não é louco igual nós. É louco diferente. E faz isso, amado. Eu conheço. Ai, isso aqui vai ser meu. Esse carro vai ser meu. E põe a mão. Ele já tem dono, amado. Já tem dono. Esse não vai ser seu, não. Pode ser um outro que Deus te dê. Mas aquele ali já tem dono. Estão entendendo? Então as pessoas são meio... Não tem noção. Não tem noção. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, apesar de você ainda não ver acontecendo, se você aprender, isso vai vir para o visível na sua vida. Se você aprender e permanecer firme nisso, se você permanecer firme nessa verdade, amado, você vai ver no visível o que já existe para a tua vida. E isso que vai vir vai revelar a vontade de Deus para a tua vida. Ah, como? Amado, isso é tremendo. Mateus 17, 20, olha. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Você crê mesmo?
Você crê mesmo? Está escrito. Você já não tem mais nenhuma fortaleza aí que te impedindo? Já destruiu todas? Aquilo que eu falei. O seu consciente está falando amém. Conscientemente você está falando amém. E o inconsciente está falando o quê? O subconsciente está falando o quê? Está falando a mesma coisa? Lembra do que Deus falou aqui, tratou conosco? Racionalmente, conscientemente a gente crê. Ninguém quer ser rebelde diante de Deus. Nós queremos agradar a Deus. Mas inconscientemente, subconsciente, a nossa posição é o quê? Está alinhada com o consciente? Porque é o que está lá no subconsciente que é o que dita. Passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. Nada! Nada! Nada vos será impossível, igreja. Então a palavra nos ensina que antes da cruz, a fé, ela era individual, amém? E cada um tinha uma medida de fé. Antes da cruz era assim. Por isso Jesus falou aqui, por causa da pequenez da vossa fé. Em outra situação ele disse, não vi fé como esta, né? A tua fé te salvou. Então existiu o que? As medidas de fé antes da cruz. E essa gente que Jesus disse, a fé deles era pequena. Amém? Vê se você consegue entender. E era pequena por causa do quê? Das fortalezas que eles tinham na mente. Por isso a fé era pequena. Porque as fortalezas não os deixavam crer como de fato eles deveriam crer. E hoje, depois da cruz, a Bíblia diz que a fé foi repartida aos filhos de Deus em uma medida perfeita. Ou seja, a fé que está em mim é a mesma que está em você. Ah, pastor, não, eu tenho pouca fé. Não fale isso, que você vai estar sendo rebelde com Deus. A Bíblia diz que Ele repartiu a cada um de nós uma medida perfeita de fé. Então a mesma fé que está em mim está em você. É igualzinha. Não é mais, não é menos. Porém, muitos não sabem disso, não entendem isso. E ainda nos dias de hoje, as fortalezas continuam a impedir o povo de Deus a verem o poder desta fé. Porque esta fé perfeita, essa medida de fé perfeita que está em nós, ela tem o poder para mudar a nossa realidade. Ela tem o poder para mudar a nossa história. É algo, amados, que nós não temos que buscar, porque tem pessoas que dizem, busca mais fé. Já ouviu isso? Alguém dizer isso? Você tem que ter mais fé. Amado, vai ler a Bíblia, vai entender o que já é. Porque a fé já foi dada. Não tem que buscar. Então o que eu tenho que fazer? Confiar. É diferente. Então a fé, eu sei que eu tenho. Ela é poderosa para fazer. E agora? Agora vai depender da minha confiança nessa fé. Estão entendendo? Amém? É isso que conta. Então talvez um confia mais que o outro. Por isso, alguns veem mais o agir de Deus e outros não. Porque o que muda é a confiança. Olha. A fé já está em nós. Amém? Mas as nossas percepções não permitem com que ela venha agir a nosso favor. Por quê, pastor? Porque Deus não age onde há mentira. Então, se há fortalezas na minha mente, o que há? Mentiras.
Se há crenças erradas na minha mente, o que que há? Mentiras. Se há pensamentos errados na minha mente, o que que há? Mentira. Então Deus não pode agir onde tem mentira. E como eu disse e repito, nós temos que ser loucos. Se eu for racional, amado, não vou ver nunca Deus agir na minha vida. Primeira de Coríntios 1, 18 a 19. 18 e 19. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, amados, é uma loucura sã. E os outros, quando vêm, nos chamam de loucos. Entendeu? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, aqueles que não creem, como nós cremos. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Versículo 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aleluia. Aleluia. Aquilo que você internalizar e verbalizar crendo vai se realizar. Aquilo que você internalizar e verbalizar crendo vai se realizar, meu amado. Esse pensamento de Deus que você internalizar, você deve se envolver com ele de forma sobrenatural. Sabe, você deve vibrar com ele. Você deve, sabe, sentir ele mesmo dentro de você, como se já existisse. Como se já existisse. Vai acontecer de forma sobrenatural. Por que que vai acontecer, pastor? Porque ele já existe, amado. Somente ainda não aparece na sua vida. Mas está pronto. Deus já deixou pronto. Por quê? Porque ele te deu o poder para fazer isso existir na sua vida. Assim como quando ele criou o universo, não existia nada. Existia alguma coisa? O que existia? Nada. Nada. Era nada. E do nada, ele criou o universo. E talvez você olhe para a sua vida hoje e diga, como é que vai ser? Como que vai mudar isso? Pastor, fala, mas como é que vai acontecer? Amado, você não tem que saber como vai acontecer, você tem que crer que vai acontecer. Porque é do nada mesmo, é do nada que vai aparecer. É do nada que vai surgir. Você está entendendo, amado? Você está entendendo essa loucura? Em Deus você pode mudar a sua realidade. E eu estou pedindo, mas eu estou pedindo para Deus, amado. Eu estou, sabe assim, eu estou aprendendo a ficar ousado. Eu quero que você também aprenda. Porque é algo que Deus está falando no meu coração, que Ele gosta de ousadia. Ele não gosta de... Ele não gosta. Deus gosta de Caleb. Deus gosta de Josué. Eia! Subamos e conquistamos a terra, porque o Senhor certamente nos dará. Se Ele se agradar de nós, Ele certamente nos dará. Então, amado, isso Deus gosta. Deus se agrada disso. Deus não se agrada, não, acho que não vai dar, não. Não, é muito difícil. Mas Deus não gosta de ir. Deus gosta do eia. Estão entendendo o que Deus está falando? Estão entendendo? Desculpa aqui a expressão, mas Deus não gosta de conversa mole. Desculpa a expressão. Porque tem muito crente que conversa mole. Sabe? Nhê. Aqui não tem isso. Aqui não tem conversa mole.
Aqui nós vamos ver milagre, amado. Dia após dia, nós vamos viver em milagres. Nós vamos viver, amados, vendo o sobrenatural de Deus todo dia na nossa vida, amado. Aqui não vai ser de vez em quando, não. Uma coisinha acontece. Aqui nós vamos ver sempre a mão de Deus a nosso favor. Eu creio nisso. Porque se não fosse para ser assim, Deus tinha me deixado onde eu estava. Pregando o que eu estava pregando. Sendo mais uma igreja aqui em Pau Sul. E Deus abriu os meus olhos para quê? Para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar o poder da fé genuína na palavra dEle. Então por isso, amado, você que foi colocado aqui, se prepara, porque vai vir coisa grande aí na tua vida. Deus não falha. Deus não falha. A fé não falha. Tiago 1,6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você conhece a vontade de Deus? Sim ou não? Sim ou sim? Conhece a vontade de Deus, amado? Pelo pouco tempo que você está aqui na igreja, você já deve ter ouvido que a vontade de Deus para a tua vida é boa, agradável e perfeita. Que eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes no altar. Sim ou sim? Então você conhece a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida é boa? É agradável? É perfeita? Então o que Deus tem para a sua vida? Coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Tá? Então, tudo que é bom é a vontade de Deus. Ai, eu quero, mas eu não sei se Deus quer. Presta atenção. É bom o que você está querendo? Vai glorificar a Deus? Então Deus quer, criatura. Porque, sabe? Ai, se for da vontade de Deus, com todo respeito, amado. É com todo respeito. É, se for da vontade de Deus. É lógico que tem que ser da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, não vai acontecer nada. Só que nós temos que saber o que é a vontade de Deus. Para lutar naquilo. Agora, eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida próspera. Eu sei disso. Você sabe disso? Eu vou insistir nisso. Eu vou confessar todo dia, eu vou orar todo dia, eu vou buscar isso todo dia, e eu vou ver pela fé isso acontecer. Agora, eu sei que Deus quer isso para mim, eu sei que Deus tem isso para mim, eu sei que é a vontade de Deus. Eu vou acordar todo dia de que jeito? Mais um dia. Vou trabalhar. Pego minha mochilinha, ponho nas costas e vou para pagar a conta. Deus está se agradando de mim, irmão? Agora, se eu acordo todo dia e eu digo, Deus tem uma vida diferente para mim. Deus tem uma nova história para mim. Deus tem um novo patamar de vida para mim. Deus tem riqueza para mim. Deus tem prosperidade para mim. Mas Deus começa a se agradar de mim, sim, porque é a vontade dele para mim. Então o que ele vê em mim? A fé. Não é ambição, não é ganância. Longe disso, não é amor à riqueza. É fé na vontade de Deus para a minha vida. Amado, com todo respeito aqui, por que todo judeu, a maioria é rico? Sabe por quê? Porque eles acreditam nas promessas. Eles honram a lei. Cumprem a lei e acreditam que Deus tem aquilo para eles. Você conhece um judeu pobre? Eu não conheço. Então presta atenção. É para você. É para você. Você tem que crer nisso. Você tem que trazer para a tua vida com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você tem que lutar por isso. E sabe, e não ficar naquela. Será que Deus
Tem? Será que Deus não tem? Será que Deus quer? Será que Deus não quer? Ah, e se eu faço e não der certo? Amados, se é bom, Deus quer, Deus tem, Deus vai fazer dar certo. Só não vai dar certo onde tem dúvida. Aí eu tentei e não deu certo. Não deu porque duvidou. Não vem com conversa mole. Duvidou. E a Bíblia diz que se duvidar, não vai receber nada. Nem queira começar nada duvidando. É assim, sim, não, não. Ou eu creio ou não creio. Muita coisa não acontece. Muita coisa não acontece na vida de muita gente porque duvida. Duvida. E a dúvida, amado, é do diabo. A dúvida é do diabo. E isso não agrada a Deus. Crenças erradas, fortalezas que não deixam viver a vontade de Deus. Mateus 7, 7 e 8. Presta atenção no que está escrito. Tá? Para você aqui achar que não é eu que estou falando demais. Porque, amado, isso corre nas minhas veias. E eu sei que eu vou ver muita coisa acontecendo na minha vida. Eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção, a plena convicção. Sabe por quê? Porque assim, até quando antes eu não conhecia de fato a palavra dessa forma, nessa profundidade, eu acreditava cegamente na palavra de Deus e eu vi a mão de Deus me exaltar. Eu tenho visto a mão de Deus me exaltando. Então, hoje, com esse entendimento, meu Deus! Mas nada me rouba isso da mente. Mas nada me faz mudar esse pensamento. Que eu vou ser grande nessa terra, que eu vou ser poderoso nessa terra, que eu vou ter para emprestar muita gente e não tomar emprestado, que de fato eu vou viver por cabeça e não cauda, que de fato eu vou estar por cima e não por baixo. Eu creio e nada me faz mudar. Traz isso para a sua vida. Traz isso para a sua vida. Pastor, eu não sei nem no que me agarrar. Amado, eu estou me agarrando na fé. Eu estou me agarrando na fé, somente em Deus. Se agarra nele, se agarra na fé como eu. E nós vamos lembrar desse dia. Nós vamos lembrar desse dia. Shei calabachurerei balabás. Pedi e dar-se-vos-á. O que está escrito ali? Pedi e dar-se-vos-á. Por que você não está recebendo? Porque não está pedindo. Ou se está pedindo duvidando. E se tem dúvida, Deus não se agrada, Deus não vai dar nada. Pedir e dar-se-vos-á. Meu amado, isso é poder, é muito forte isso. Ah, mas será que eu vou pedir? Eu acabei de falar, aquilo que é bom, amado, é a vontade de Deus. Pede e continua pedindo. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. Eu me agarro a isso. Falo, Senhor, está escrito que todo que pede, recebe. Então eu estou pedindo. Eu quero receber. Eu quero ver acontecer. O que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Não vai dar de cara na porta, não, amado. Vai abrir. Pasto verdejante, água cristalina.
felicidade, paz, alegria, prosperidade. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus, é alegria, é paz, é gozo no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Não é vida de dor, não é vida de destruição, não é vida de pobreza, não é vida miserável, não é vida de enfermidade, não é. Então, se não acontece, onde está a limitação? Está em Deus ou está em nós? Não precisa nem responder, né? Deus não tem limitação. Deus não tem limites. E nós temos. Então, os limites somos nós que estamos colocando. Sou eu e você que está colocando o limite. Então você está sendo ensinado pelo Senhor a respeito do poder e da capacidade que Ele deu para você materializar aquilo que você ainda não vê, mas já existe. Entenda isso. A maioria das pessoas tem vivido enxergando o que querem. Tem vivido enxergando o que querem enxergar e não o que Deus quer que elas enxerguem. É um desalinhamento muito grande. Está muito distante do real. Está muito distante do verdadeiro. As pessoas estão presas na ilusão, no falso, na mentira. E por isso ficam nessa. Eu não sei se Deus tem isso para mim. É porque eu tenho que passar por isso. Porque Deus quer assim para mim. Não conhece a vontade de Deus, não tem noção do como Deus pensa e quer decretar, aquela situação para a própria vida. Por isso fica naquela situação de destruição, naquela situação de dor, presos a uma amarra, a uma fortaleza que veio para destruir a própria vida. Provérbios 23, 7a. Também já está careca de saber, né, Diácono Marcelo? Tá todo mundo aqui careca de saber. Porque como imagine sua alma, assim ele é. E aí? E aí? Pastor, eu sou pobre. Se imagina rico aí logo. E começa a verbalizar. Começa a verbalizar. Vou ter uma construtora muito grande. Vou ter um quadro de funcionários muito grande. Não vou ter que colocar mais a mão na massa. Vai ter aqueles que vão fazer, que vão ser enviados por Deus para me abençoar e Deus vai usar minha vida para abençoar eles. Começa a pensar e verbalizar, amado. Não deixa o trauma do passado interferir no hoje e no presente. Não deixa as más experiências do passado amarrar o teu futuro. Shei, calabá, chorei, manderei, balas. Assim como imagina, é assim que você vai ser. É assim exatamente que você é. O que você imagina crendo, amado, vai surgir na sua vida. Tanto para o bem como para o mal, entenda. Tanto para o bem como para o mal. Se você imaginar algo na sua vida de mal, isso vai acontecer. Acho que eu vou ter um tumor no seio. Esse tumor vai aparecer, desculpa. Mas eu tenho que falar. Eu acho que eu vou ter um tumor no estômago. Esse tumor vai aparecer. Presta atenção no que você imagina. Presta atenção no que você pensa. A tua mente, amado, é o poder dos poderes. E talvez muitos me ouçam aí e vão ouvir pela internet. Não sei. E talvez vão dizer assim: é soberbo, é presunçoso, é arrogância. Amado, se viver por fé na palavra de Deus é arrogância, eu vou ser arrogante até morrer. Se viver por fé na palavra de Deus é ser presunçoso, eu vou ser presunçoso até morrer. Se viver por fé na palavra de Deus é ser soberbo, eu vou ser soberbo até morrer.
Porque até onde eu sei, viver por fé na palavra de Deus é ser humilde e reconhecer o poder soberano do Deus que nos criou. E o que eu estou fazendo aqui é trazendo a palavra de Deus para a igreja e para o povo de Deus para de fato reinar em vida nessa terra. E felizes são vocês que estão aqui ouvindo, recebendo e crendo. Porque vocês vão ver a vida de vocês transformada pelo poder de Deus. Porque o povo aí fora, amados, aqueles que não têm olhos iluminados, sabe o que eles digam? Sabe o que eles dizem? Que a gente deve viver de fato humilhado mesmo. Porque Jesus viveu humilhação. E a gente tem que viver também humilhado. A gente tem que viver uma vida rasteira, pobre, doente, fracassado. É assim que Deus gosta. Vivendo e trabalhando para pagar as contas, mas adorando um Deus que é grande e poderoso. Não se esqueça disso, viu? Mas você nunca vai ser nada. Você nem sequer pode desejar ser alguma coisa, porque isso é vaidade. Isso é soberba. Isso são as crenças erradas. É aquilo que um dia talvez alguém falou para mim e para você. E que não pode mais existir na tua mente. Porque você é um Deus aqui nessa terra. Você é um Deus aqui nessa terra. Graças a Deus, amado, que hoje chegou ao nosso conhecimento essas verdades. Que nós somos a extensão de Deus aqui nesta terra, que nós somos deuses, que nós somos embaixadores de Cristo, que somos amados, que viemos a este mundo para testemunhar o poder e a glória do Deus vivo, viver uma vida maravilhosa, extraordinária, reinar em vida por meio de Cristo, viver por cima, por cabeça, desfrutar da vida abundante conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário, e vida tal que só se pode viver por fé. E eu vou para a reta final com 2 textos. Primeiro, João 14, 17. Eu não sei você aí, mas eu estou aqui tremendo na minha carne. Eu estou tremendo aqui na minha carne, amado. Esse ar-condicionado está com 19 graus e parece que estou pegando fogo aqui. O Espírito da verdade, aleluia, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso já se cumpriu, ele está em nós, ele habita conosco, aleluia. É o Espírito da verdade. Tudo que você está ouvindo é a verdade, amado. Entenda, é a verdade, é o que Deus quer para você, é o que Deus tem para você. Não aceite o contrário. Essa é a verdade. Isso tudo é a verdade. Há 7 anos o Senhor começou a nos trazer a verdade. Há 7 anos estamos crescendo na verdade. E eu termino com João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, irmã, não se preocupe com o que irão dizer a teu respeito. Nossa, você está diferente. Nossa, você mudou. Você não era assim. Sabe o que você diz? Agora eu estou no caminho certo. Agora eu sou de fato quem Deus diz que eu sou. E desse caminho eu não voltarei. Desse caminho eu não retrocederei. Porque é daqui para a glória em nome de Jesus. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. A Jesus toda a glória. Obrigado, Senhor! Fique de pé no seu lugar. Aplauda ao Senhor, exalte. Diga graças a Deus. Olha para quem está do seu lado aí
e diz: você é um Deus. Diz para ele: você tem o poder para criar a partir do nada. Você tem o poder para criar a partir do nada. Sabe, amados? Tem pessoas que não eram nada na vida. E alcançaram um lugar de destaque. Alcançaram um lugar de patamares mais elevados. Mas porque eles desejaram alcançar. Entenda isso. Sabe aquela marca famosa de maquiagem? Bom? Tá vendo como é que todo mundo conhece? Mary Kay. Amada, ela não tinha nada. Ela era pobre. Pobre. Pobre de maré, maré. E ela morreu. E olha a potência que ficou hoje aí com o nome dela. Ela morreu rica. Muito rica. Bill Gates não era rico. E se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Ele desejou. E lutou para isso. A diferença de alguém que é pobre e morre pobre para alguém que é pobre e morre rico é que o pobre que morre pobre, ele nunca quis ser rico. Essa é a verdade. Ele nunca desejou ser rico. Por isso, a vida de pobreza para ele bastou. Então ele acorda todo dia, lava o seu rosto, escova o seu dente, põe a roupa e sai para trabalhar, para pagar conta. A mente dele é isso. Aquele que quer se tornar rico, ele acorda, ele coloca a sua roupa, ele vai sair e ele pensa: o que eu vou fazer para ganhar o dinheiro? O que eu posso fazer para ganhar? Porque a riqueza está aí, amado. A riqueza está à nossa volta. E a Bíblia diz que é o Senhor que nos dá força para adquirirmos riqueza. Então ele diz assim: olha, a riqueza está aí. Agora eu te dou a força e você vai conquistar. E a força é o quê? Usar a mente. Silvio Santos era rico? Não era. Ficou rico. Ficou muito rico. Ele desejou. Ele buscou. Então nós precisamos entender esse poder que está dentro de nós e entender a minha disposição com esse poder. Porque se eu me acomodar, sentar e achar que esse poder simplesmente vai acontecer, vai trazer, eu estou enganado. Porque Deus pensou, verbalizou, disse, e por 6 dias ele trabalhou para concluir a sua obra. Deus não ficou sentado, não. A Bíblia diz que no 7º dia ele descansou. No 6º dia ele descansou. É isso, pastora? Me ajuda?
no sétimo dia? Ele encerrou a sua obra no sexto dia e no sétimo ele descansou. Então nós temos o dia do descanso. Mas os outros dias nós temos que fazer o quê? Não cruza o teu braço não, amado. E vou dizer mais aqui para você. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Pastor, eu estou muito velho para voltar a estudar. Amado, você não pode colocar limitações. Porque se você colocar a barreira, pronto, já está decretado. Para Deus não há limites. Eu oro, peço e profetizo aqui, amados, que muitos ainda se formarão aqui. Doutores, médicos. Eu recebo, amado. Eu recebo. Pastor, é algo impossível. O meu Deus é Deus do impossível. O meu Deus é Deus do impossível. E Ele pode fazer infinitamente mais daquilo quanto pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Sim ou não? E aí, algo também que eu quero dizer aqui para você antes da gente orar e encerrar. Deus pode fazer infinitamente mais daquilo quanto pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Então, o que eu tenho que entender com isso? Eu tenho que aprender a pensar maior e pedir maior. Porque as pessoas têm um entendimento errado desse versículo. Não, porque Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que eu tenho pedido, daquilo que eu tenho pensado. Não, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido e pensado. Então você tem que pensar e pedir maior. As pessoas quando leem esse vídeo, não, porque eu estou pensando, estou pedindo, Deus vai fazer infinitamente mais. Não vai. Ele pode fazer infinitamente mais de tudo quanto você pede ou pensa. Então o que você tem que fazer? Pensar maior e pedir maior. Porque Ele pode fazer infinitamente mais. Estão entendendo, amados? Crê nisso? Crê que a sua vida vai dar um up? Crê que a sua vida vai mudar? Crê mesmo? Crê mesmo? Crê que as riquezas estão aí fora te esperando? Aleluia. 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 Não é porque nós moramos numa cidade pequena, não, amado. A riqueza está aí. O mesmo Deus lá de São Paulo é o Deus aqui de Pau Sul. O mesmo Deus do Rio de Janeiro é o Deus aqui de Pau Sul. E a riqueza está aqui. E Ele vai fazer chegar na minha e na tua mão. Feche teus olhos, curve tua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, justo, reto, vivo. Deus, nosso Criador. O Deus que nos chamou, o Deus que tem nos ensinado a cada dia a respeito da sua vontade, o Deus que tem mudado os nossos pensamentos, que tem transformado a nossa vida pela renovação da nossa mente. A Ti, Senhor, toda a glória. Te agradecemos, Deus, por esta noite. Te agradecemos, Senhor, pela palavra maravilhosa que o Senhor trouxe ao nosso coração, ao nosso entendimento. Te agradecemos, Pai, por nos fazer entender, nos fazer compreender, nos fazer, Senhor, chegar a um nível de maturidade, de compreensão, para podermos avançar, Senhor, para podermos conquistar, podermos mudar a nossa realidade, construir a nossa realidade, uma nova realidade, Senhor, esquecendo o que nós vivemos, esquecendo as coisas do passado, esquecendo, Senhor, as más experiências, as decepções, as frustrações. Jesus, eis-nos aqui, Pai, para reinar em vida por meio de Ti. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer infinitamente mais. Eis-nos aqui, Senhor. Vamos sim, Pai,
internalizar e verbalizar, Senhor, coisas grandes. Vamos sim, Pai, internalizar e verbalizar coisas que até hoje não fomos capazes sequer de imaginar. Por causa das barreiras, das fortalezas, das amarras que existiam em nossa mente. Mas a partir de hoje, essa história muda na vida da tua igreja. A partir de hoje, essa história muda em nossas vidas. Nós veremos, Senhor, coisas extraordinárias acontecendo em nossa vida. Nós veremos coisas extraordinárias acontecendo em nosso viver. Nós veremos coisas extraordinárias, Senhor, acontecendo através da nossa vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Porque o Senhor que levanta do monturo, o Senhor levanta do pó o necessitado e põe para assentar junto com os príncipes do teu povo. É o Senhor que honra, é o Senhor que exalta. É o Senhor, Pai. É o Senhor, e nós cremos que o Senhor nos chamou, nos tirou do Egito, nos tirou do império das trevas, para nos dar uma terra boa, para nos dar uma vida feliz, uma vida ampla, de ampla suficiência. Assim, Deus, nós te agradecemos, Pai, de antemão, porque com os olhos da fé, Senhor, nós já vemos saindo à luz, já vemos, Senhor, sendo materializado aquilo que ainda nós não vemos. Acontecerá, para louvor, honra e glória do teu santo nome, Jesus. Vidas serão mudadas aqui nesta igreja, para muito melhor, famílias inteiras terão o seu patamar de vida mudado pelas mãos do Senhor, e todos verão e saberão que a mão do Senhor fez isso, em nome de Jesus. Amém, amém, e todos que recebem e creem nisso, digam amém.